Quero expressar a minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade dada por Ele. Louvado seja Deus. Quero também louvar a vida dos nossos pastores presidentes, amém, pastor Sérgio, missionária Sandra, todos os pastores, obreiros, amém, pastor Noel, presbítero Marco, amém, os demais obreiros, diáconos, presbíteros e por toda a igreja, amém. Eu agradeço e benço pelas orações que tenha feito pela minha vida e pela minha casa, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. E diz assim a palavra. Louvado seja Deus. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 agora. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que já foi orado pela minha vida. Louvado seja Deus. Mas eu quero que você ore mais um pouco e pense ao Senhor Jesus para falar com a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto o diácono Nelson vai estar louvando o hino, ora ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você quer que Deus faça na sua vida nesta noite. Mas se você abrir a sua boca para Deus e contar o seu problema, a sua causa ao Senhor, eu tenho firme a certeza que Ele ouvirá a sua oração e Ele fará para que o nome dele seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Diácono Nelson. Aleluia. Você quer ver se o
Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Jesus Cristo está neste lugar. Amém. Nós sentimos a sua presença desde o princípio deste culto. Eu pude sentir a glória do Senhor, a presença do Senhor Jesus Cristo nesta casa. Amém. Quem mora aqui é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando eu estava com meus joelhos ali dobrados, orando ao Senhor, eu ali pude sentir a presença do Senhor forte na minha vida. Aquela unção que só é derramada pelo Santo Espírito do Senhor. E eu fui ali aquebrantado e as lágrimas desceram no meu rosto. E eu vejo que Jesus Cristo tem algo para nós. Eu quero nesta noite, nessa tarde, a qual o Senhor reservou para nós, pregar esta palavra. Mas uma palavra que é simples, porque o Senhor usa da simplicidade do Santo Espírito. Eu não quero pregar aqui uma palavra que venha de mim mesmo, pois eu sei que se eu pregar de mim mesmo, nada tem efeito e nada faz. Mas aquele que obedece ao Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo faz e realiza para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E para nós entendermos a palavra do nosso Criador, aquilo que o Senhor me deu para eu dar a transmitir para a igreja, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um versículo bem conhecido, mas é um versículo que Deus quer falar com a igreja do Senhor. Para muitas das vezes nós só perguntamos e dizemos uma palavra conhecida, mais um versículo, mais uma palavra que nós ouvimos no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Quando nós aceitamos essa palavra para morar da nossa vida, esta é a palavra que nos traz vida. É Jesus que é o libertador. É Jesus que é essa verdade. E entendemos que em Gênesis, no capítulo 3, Jesus nos fez uma promessa. Promessa essa que o homem estava destituído da glória do Senhor. Quando Adão e Eva comem o fruto proibido, é lançado fora do jardim do Éden. Mas nesse mistério e nessa palavra, o Senhor nos traz uma promessa, que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e ele feriria o calcanhar. Satanás quis apagar a nossa semelhança, porque quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, e aí colocou algo no homem que era semelhante a Deus. Se nós temos boca, Deus também tem boca. Se nós temos nariz, Jesus também criou o homem com nariz, e nós somos essa semelhança. Mas Satanás, vendo essas qualidades que Deus tinha criado o homem, quis apagar essa semelhança. Mas aquele que nos fez e nos criou, ele nos amou desde o princípio. E nessa palavra tem poder nesta noite para você dizer para Satanás, embora que ele tenha dito para a tua vida, tu és feio, tu não és capaz, tu não vais conseguir. Diga para ele nesse culto de libertação, é sua imagem e semelhança do Criador dos céus e também da terra. Há poder na palavra do nosso Criador. E quando eu vejo que o Senhor investiu todo o seu trabalho naquela forma, criando o homem, eu fiquei espantado, porque eu olho pela palavra do Senhor, eu vejo quando o Senhor criou os céus e a terra, ele disse, haja e houve. Mas quando chegou a criação do homem, foi com todo o cuidado, foi com todo o amor, foi diferente. E hoje eu quero dizer para ti, nesta noite para você, você é diferente, você é especial para Deus. Porque Deus, quando criou o homem, ele não disse, haja o homem, não, ele formou o homem do pó da terra, foi diferente. Ele disse para haver animais, haja animais, e houve animais.
haja terra e houve terra. Da divisão entre as luzes e as trevas, Ele dividiu. E aí Deus criou a luz, é luz, e as trevas separou, é a escuridão. Deus fez essas coisas que nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que nós somos a menina dos olhos dele, assim como fala a palavra do Senhor. E eu trago aqui esta palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para você entender que esta verdade é Jesus Cristo. Mas o homem nesses dias atuais tem tirado Cristo na sua vida, tem posto outras coisas prioritárias na sua vida. Ainda ontem eu falava com a missionária Sandra, que passou um tempo na minha vida onde eu priorizei primeiro o trabalho do que a Deus. E eu pensava que eu priorizando o trabalho eu vinha ficar melhor financeiramente. Mas pelo contrário, a minha vida financeira piorou do que ela estava. Mas no dia que eu entendi que a nossa prioridade é o reino, é como diz na Bíblia em Mateus 6,33: buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós metemos o reino em primeiro lugar, Deus vai ver o que nós necessitamos. Assim como o Senhor fala da sua palavra, que Ele cuida dos lírios, Ele cuida do campo, que eles não trabalham, que eles não fazem nada, e Deus cuida. Assim Deus cuidará melhor de nós, que somos a sua imagem e semelhança. Eu quero dizer para ti, nesta noite, Jesus te ama. Não esqueças Cristo. Nos altares desses dias, eu tenho visto não só, eu não digo aqui, mas em vários lugares onde eu vejo, já não se menciona Cristo. Aonde Ele é a base de tudo, aonde tudo começou em Cristo. E eu trago essa mensagem no princípio da criação, aonde Jesus fez uma promessa que ali tudo começa. Ali Cristo, Deus, Satanás quis apagar a nossa semelhança, mas Jesus fez essa promessa e ela está se cumprindo das nossas vidas. Nós vamos ver que quando eles são expulsos, Adão e Eva saem do paraíso, aí Deus coloca os anjos a proteger a entrada daquela árvore da vida, porque eles já tinham comido daquele fruto, eles já sabiam o que era o bem e o mal. Então Deus protegeu a árvore com os querubins e colocou uma espada, porque se eles tomassem o fruto daquela árvore, eles eram eternos, eles eram como Deus. Então Deus os tirou do jardim do Éden. Mas só que aí o homem acaba por perder aquilo que era bom. O homem, para comer, não era necessário perder, trabalhar, fazer algo suave. Mas o Senhor Jesus, intermédio da sua palavra, disse que o homem comeria do suor do seu rosto. Quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós vimos o sofrimento. E aquele momento que Adão e Eva pecou contra Deus, eles viram o sofrimento. Eles contavam no jardim do Éden, tudo era bom, tudo era perfeito. Mas na altura da desobediência do homem, o homem pôde ver que a desobediência gera sofrimento. Gera sempre algo que nós entendemos que quando nós obedecemos e deixamos a Deus, a nossa vida é escravizada por Satanás. E aí o homem, quando sai do jardim do Éden, e quando chegou o momento de Eva conceber, ela teve dores, porque o Senhor disse que quando a mulher tivesse gerado e quando tivesse a criança, ela vinha ter dores. E nesses dias atuais nós vemos quando uma mãe tem uma criança, são dores terríveis. Eu já assisti, eu pela minha esposa, já assisti 3 partos, né? Porque nós temos 4 filhos, só um é que não assisti por causa do Covid. E eu vi o quanto é sofredor de uma mulher quando está tendo uma criança. Não é fácil, mas quem dá a força é o Senhor.
E eu ali, quando a minha esposa estava tendo as crianças, eu ali orando, eu ali intercedendo para que tudo ficasse bem, e ficou bem pela ajuda do Senhor Jesus. E entendemos que quando Adão e Eva agora têm filhos, eles têm 2 filhos. Um Caim, que era lavrador da terra, e outra Abel, que era pastor de ovelhas. Certo dia eles foram entregar a oferta ao Senhor. E Abel trouxe uma das suas ovelhas para o sacrifício e deu em oferta. Mas Caim trouxe os frutos da terra. E a oferta de Abel, Deus recebeu aquela oferta. Mas a oferta de Caim não recebeu, porque o seu assendelante caiu. Ele se irou. Eu quero dizer que o nosso mestre, o nosso Senhor, vem dizendo na palavra que o mal veio até Caim. Mas aí Caim tinha que lutar, tinha que dominar o pecado, e ele não dominou, cedeu a Satanás. E aí Deus não recebeu aquele sacrifício. Eu quero dizer para você nesta noite, é nesses dias quando o pecado vem, nós temos que ser vencedores em Cristo. Nós temos que lutar, nós não temos que ceder, porque a vitória é dada àquele que é batalhador em Cristo. Nada se tem sem sacrifício. E é uma luta, e ali houve uma luta, uma batalha espiritual em Caim. Só que aí o seu irmão invejou-se de Abel e chamou o seu irmão para o campo. E aí o que é que acontece? Como ele invejou, ele aí matou o irmão. Agora o sangue de Abel clama a Deus desde a terra. Aí foi o primeiro homicídio na Bíblia e o primeiro homicídio do mundo. Aí começou o homicídio, e nós entendemos que aí começou a violência. Pecado gera sempre pecado quando o homem não se arrepende. Mas o Senhor se lembrou outra vez de Eva, e Eva concebeu Sete, e nessa geração de Sete adorou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Mas entendemos que mais à frente Lameque deu um filho, e Enuel, e esse também invocou o nome do Senhor. Foi salvo a sua casa e a sua família. Os demais se rebeliaram, os demais a violência crescia, os demais não quiseram e não olharam para a palavra do Senhor. Pelo contrário, aí se enfureceu a ira de Cristo, a ira do nosso Deus. E Deus aí se arrependeu de ter criado o homem, porque a violência subiu muito às narinas do Senhor. Mas houve algo que Deus separou aquela família. Deus separa sempre uma vida, uma alma que quer obedecer aos preceitos de Cristo. Nós entendemos que pela palavra do Senhor, eu estou pregando dessa maneira porque você tem que ter alimento, e é o alimento que salva, amém? A palavra do Senhor é que nos alimenta, amém? E aí, o que é que acontece? Esta família foi separada, e os demais, veio o dilúvio e consumiu todos que estavam em desobediência. Vocês viram o que é que nós, quando estamos em pecados, o que é que gera? Gera destruição. Mas aquela família não foi destruída, aquela família foi separada. Eu quero dizer, e eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Nós estamos em dias difíceis, sim. Nós estamos em dias trabalhosos, mas Deus vai guardar aqueles que estão separados do mundo. Deus vai proteger aqueles que estão separados, aqueles que estão destacados do mundo, porque eles não são do mundo, eles são do Pai. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque não é fácil a vida de um cristão, mas quando nós pelejamos e quando nós pedimos aquela capacidade em Deus, nós vencemos. Eu digo isso por experiência própria, dada pelo Senhor.
Ainda há coisa do mês e pouco, enquanto este testemunho quer para edificar a sua vida. Algo se passou no meu trabalho. Um colega meu se rebelou contra mim e quase me bateu. Mas eu aí obedeci ao Senhor, eu me controlei e eu agi pelo Santo Espírito do Senhor. Aleluia. Quando alguém tem Cristo, ele vence. Certa vez, eu andava num curso. No princípio da minha conversão, eu estava convertido, estava só ouvindo a palavra. Aí uma pessoa se rebelou contra mim, eu estiquei a mão, que eu não tinha Cristo, para uma pessoa caiu. Mas agora, quando eu fui transformado, eu já não lancei a mão. Eu permaneci, agi como um servo do Senhor, porque há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Glória a Deus. Aqui não estamos servos do Senhor, nem eu vou mentar em nomes de pessoas. Mas naquela hora que se passou essa situação, estavam os servos do Senhor olhando pela janela e viram o quanto eu agi. E na próxima vez que nós fomos fazer, que aquilo chama-se um maloco, é um lixo, em vez de ser contentor daqueles verdes, é uma coisa que tem uma tampa preta. E nós fomos fazer esse maloco ao pé dessa casa desse servo. E ele olhou lá, viu a situação e eu fiquei calado. Eu agi, pensei e Deus me deu discernimento depois, que eu quero contar mais à frente. O porquê? Satanás arma laços para haver a nossa destruição. Mas aí nós temos que lutar. A carne lutou contra mim, lutou. O inimigo tentou, mas eu permaneci na obediência a Cristo Jesus. Passados os dias nós fomos fazer, era aquele maloco, esse servo do Senhor estava estacionando a carrinha, veio ao pé de nós e eu disse: Sérgio, somente tu tiveste muita paciência, porque se fosse outra pessoa, tinham jogado para dentro do maloco, mas eu não. Aí eu podia ficar pelo homem grande, mas para Deus ficava pequeno, para Deus estava em desobediência. E depois Deus me deu um entendimento: se eu agisse mal com aquele homem, eu podia ser expulso do meu trabalho, era expulso do meu trabalho, porque nenhuma empresa aceita violência, e depois a minha vida era destruída, porque se eu saísse do trabalho, após Satanás vinha lutar contra a minha vida, e eu vinha ter com aquele homem, e eu tinha depois agido muito mal com ele, porque eu tinha ficado sem o trabalho. Deus me deu esse entendimento, o que é que Satanás queria fazer com a minha vida, mas eu venci, porque pus prioridade Cristo na minha vida. Eu trago este testemunho para que você seja edificado no seu dia a dia. Não é só quando nós estamos aqui na igreja do Senhor que nós temos dar exemplo. É da nossa empresa, é no dia a dia. Nós temos que ter as marcas de Cristo. E aí nós somos destacados por sermos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aqui está Deus. Amém? Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sei que você ouviu esta palavra. Eu prego simples, mas eu sei no Deus que eu sirvo. Essa é a intimidade que eu tenho com Deus. Aleluia. E Deus prometeu que através, quando eu pregasse, vidas seriam curadas, salvas, libertas. E eu tenho visto isso acontecer. Porque quem mora em nós é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos conhecidos pelas nossas obras. E aquele que é como a árvore é conhecida pelo seu fruto. E então nós somos identificados pelos nossos frutos. E eu quero dizer, qual é a árvore no seu dia a dia que você é identificado? Qual é a árvore que o povo olha e vê você? Qual é a árvore? Você tem os dons do Espírito Santo ou tem os dons da carne ou do mundo? Qual é a árvore que você se identifica? Para nós conhecermos essa verdade que é Cristo, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É essa verdade que nós temos que conhecer. Jesus Cristo. Jesus era diferente. Jesus, onde é que ele passava, ele demonstrava que era diferente dos fariseus, dos escribas. Quando ele passava e quando ele liberava uma palavra, acontecia. Quando ele ensinava com autoridade. E o povo via, ele é diferente. Ele ensina com autoridade, ele é diferente. E nesses dias nós temos que demonstrar diferença. Essa verdade tem que morar em nós, Jesus Cristo. E nós temos que estar libertos pelo sangue de Cristo. É através do sangue do Cordeiro que nós somos libertos. É através dessa verdade que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que só existe um caminho que nos levará ao Pai. Há dois caminhos, sim. Há um caminho estreito e um caminho largo, mas só um te levará à vida eterna. O caminho largo é fácil de andar. O caminho largo é onde o homem escreve a sua própria história. É onde o homem, ele faz aquilo que apetece e o seu bem querer e a sua vontade. Mas no caminho estreito é Jesus Cristo quem escreve a sua história. No caminho estreito nós já não temos que ir pela nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que tem que permanecer em nós. Porque quando eu digo que Deus escreve a nossa própria história e é Ele que escreve e Ele aponta tudo, é que naquele dia Deus abrirá um livro e ali estão as tuas obras. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Isso é bíblico. Cristo é a vida, porque só Jesus Cristo tem poder para nos dar vida. O mundo e Satanás, ele veio para destruir. Satanás veio e é o trabalho dele para matar, roubar e destruir. Ele não quer ver a tua família feliz, nem a minha família feliz. Ele não quer ver a tua casa próspera e teres um bom trabalho e estar feliz junto com a tua família. Satanás não quer. Mas Jesus Cristo, Ele quer sim. E só em Jesus Cristo encontramos essa vida. Só diante do Pai encontramos essa escolha. Por isso eu digo, nesse caminho tem água, nesse caminho tem vida. Não saia para outro caminho, porque você de outro caminho não vai ter vida. Você andará e eu em trevas. Com os nossos olhos físicos nós vemos pessoas aí fora andando, mas eles por dentro estão mortos espiritualmente. Portanto, não saia desse caminho, não saia desta verdade que é Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena seguir a Cristo. Olhando para esse mundo, nós vemos que os sinais estão aí. Os discípulos perguntaram quando seria o fim. E o próprio Jesus disse: quando essas coisas acontecerem, haver terremotos, fomes, pestes, aí seria o fim. E nós vimos isso acontecer no mundo. Qual é a nossa escolha no dia de hoje? Qual é a verdade que nós estamos a escolher? Porque se você escolher Cristo, é como aquele versículo, João 8:36. E se o Filho vos libertar, você verdadeiramente é livre. Nós temos a verdade em Cristo Jesus, mas quando temos a verdade em nosso meio, quando nós temos Cristo, nós somos livres em Jesus. O homem, nesses dias, o homem que não tem Cristo, o homem é preso. Anda preso em vícios, nos roubos, nas drogas, naquilo que apetece à carne, ele anda preso por aqueles vícios. Mas quando o homem conhece a verdade, esta verdade sai, liberta, tira aquilo que o homem está preso e o homem é livre. Eu entendo aqui no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, a palavra nos vai falar sobre aquele homem, o gadareno, onde ele era preso por cadeias, onde ele vivia nos sepulcros. Ele não tinha vida em si mesmo, era preso por Satanás, era guiado por Satanás. Punham ele
em cadeias, em agrilhões, ele estourava aquilo tudo. Não havia nada que o aquietasse e que ele ficasse bem. Mas quando Jesus chega ao pé daquele jovem, ao pé daquele homem, ele implorou: o que tenho eu contigo, Jesus? Viestes me atormentar? E Jesus Cristo sai dele. E ele perguntou o nome dele: quem és tu? Legião. Quer dizer que eram muitos demônios que prendiam aquele homem. Era uma legião. Mas quando aquele homem, Jesus libera uma palavra, libera a verdade, aquele homem é livre. O povo que estava ali ficou espantado, como viram aquele homem bem apresentado, de frente. Isso é só quem aceita a Cristo e deixa Deus trabalhar em seu coração. Aleluia. Jesus pode fazer aqui hoje e tem feito em várias vidas, mas só que continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque ainda não abriram o seu coração verdadeiramente para Cristo. Não deixaram e não deram e não abriram a porta para Jesus entrar. Eu posso ver uma casa muito bonita, um exemplo. Eu posso ver uma casa muito bonita por fora. E a pessoa estiver falando de mim: a minha casa é muito bonita. Eu tenho aquele armário, eu tenho aquele vaso. Mas se a pessoa não abrir a porta para eu entrar e ver, eu não sei se é verdade. Eu não sei se é. E assim é Jesus. Nós estamos falando aqui da palavra do Senhor. E se a pessoa não der crédito à palavra, a pessoa entra e sai da mesma forma. Mas a partir que no momento que este jovem aceitou a palavra, ele já não vivia mais dos sepulcros. Era tão forte a legião que ele tinha, que ali havia um homem guardando uma manada de porcos. E ele, os demônios imploraram, que eles não queriam sair daquela região. Os porcos imploraram para que estes demônios entrassem nos porcos, e Jesus liberou. Quando aqueles demônios entraram nos porcos, eles precipitaram-se, eles morreram afogados, eles foram mortos. Então aquelas pessoas que viram aquilo que Jesus fizera nesse gadareno ficaram espantados e foram ao pé de Jesus e imploraram que Jesus saísse daquela região. Mas o que me chama a minha atenção, que este jovem gadareno, ele implorou também para ir com Jesus. Mas Jesus disse: agora fica, tu já tens a verdade, tu já foste livre, agora vai, anuncia aos teus o quanto Deus foi bom para contigo. E ele ganhou aquela cidade toda para Cristo. Ele ganhou aquela cidade para Cristo. Nós vemos algo que quando alguém aceita, quando alguém deixa Deus transformar, ele também pois é fonte para produzir mais água. E Deus quer fazer nesses dias no meio de nós. Você é fonte que Deus faz para jorrar mais vida. Você não foi uma fonte só para produzir água para si próprio. Você é fonte para produzir mais água para os demais. Assim como Deus fez com aquele homem, que a partir dali ele foi liberto, conheceu a verdade e ele estava livre, e ele ganhou aquela cidade para com Cristo. Deus quer fazer também na sua vida. Quem quer ser usado nesses dias? Então, a partir de hoje, quando você sair deste lugar, comece a anunciar a palavra. Comece a anunciar o quanto Deus tem sido bom para consigo. Nós, o ser humano, não é grato para com Deus. O ser humano nunca é grato. Embora que tenha um carro, tenha uma casa, tenha um alimento na mesa, mas nunca é grato, quer sempre mais. E às vezes nós vemos alguém padecendo e alguém mesmo sem comer é feliz. Então nós temos que ser felizes com aquilo que Deus nos entrega. Se eu ainda não tenho uma casa própria, eu vou glorificar a Deus da mesma forma, porque eu creio, embora que eu não esteja aqui uma casa aqui na terra, a cidade santa nos espera. A nova Jerusalém nos espera. As coisas aqui da terra vão
passar, vão ficar. As coisas nessa terra vão criar ferrugem. Mas eu quero dizer, onde é que está o teu tesouro? E aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o teu coração? Está aqui na terra? Está nos bens materiais ou está nas coisas celestiais? Essas coisas dessa terra vão passar. Nós vimos e entendemos algo, que o homem aqui na terra está numa tristeza, vai para um café, ele bebe lá umas bebidas alcoólicas, ele fica alegre. O homem está triste, vai lá, fuma uma droga, fica bem, fica alegre. Mas depois, quando passa o efeito, ele fica pior do que estava. Mas eu quero dizer, a alegria que Deus nos concede hoje, ela é eterna. Não é preciso vinho para você ficar alegre. Não é preciso droga para você ficar alegre. É a presença do Senhor Jesus Cristo que ela impacta a nossa vida. Nós temos uma alegria eterna. E nessa alegria, ela vem de Cristo. Se ela vem daqui da terra, é passageira. Mas ela vem do alto. E quando ela vem do alto, ela é eterna. Amém? Louvado seja Deus. Deus seja louvado. E eu quero trazer, aleluia, para estar finalizando a mensagem, porque eu quero orar consigo. Amém? Louvado seja Deus. Algo Deus me traz, e onde Deus colocou no meu coração algo, que é uma história que impactou a minha vida. Quando eu olho para aquela palavra, eu impacto, olhando as evidências a qual Cristo faz na vida de uma mulher ou de um homem que deixa Deus fazer na sua vida. Eu vejo aqui em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo do número, Marcos capítulo 5, versículo do número 25, onde nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma história conhecida, mas ela me impacta. E eu quero estar transmitindo a palavra do Senhor. Algo eu quero adiantar, porque eu quero orar algo pela sua vida. Algo que ela me impacta, que ela estava vivendo numa enfermidade que os irmãos conhecem. Essa enfermidade já durava 12 anos. E era uma enfermidade que, naquela época e naquele tempo, pela lei de Moisés, toda a mulher que estivesse neste processo do fluxo de sangue, ela tinha que estar separada. Elas tinham que ficar fora do arraial, elas tinham que ficar fora da cidade, num lugar reservado para tal situação. E ela não poderia se comunicar com ninguém, porque pela palavra, quando alguém tocasse numa mulher que estivesse num fluxo de sangue, ela era também imunda. Pela Bíblia, essa enfermidade era considerada como a lepra. Eram pessoas imundas. E ela vivia naquele sofrimento só. E ela, pela palavra, ela tinha condições. E ela, por ter condições, ela procurava uma solução para o seu problema. Mas a palavra do Senhor nos vem dizer que quando ela procurava uma solução para o seu problema, um medicamento para sarar a sua enfermidade, ela piorava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a sua situação mudou tudo. O porquê? Que os médicos na terra não resolveram o seu problema. Eu não sei qual é o problema que tem durado a tua vida. Essa mulher já havia 12 anos e ela não encontrava uma solução. Eu não sei se o teu problema tem demorado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu não sei. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Assim como essa mulher, no meio de uma multidão, ela não poderia sair da forma que ela estava. Ela não poderia, se ela saísse, ela era apontada. Ela era, pela lei de Moisés, ela poderia até ser apedrejada.
poderia, na situação que ela estava, ela não poderia vir ao santuário, ao templo, adorar ao Senhor. Ela não poderia. Mas ela, havia um obstáculo muito grande na sua vida. Era que a multidão. Nós vemos que uma multidão não é fácil chegar. Por exemplo, se aqui tiver uma multidão, e se o Diácono Jorge estiver do outro lado e tiver aqui uma multidão que é aberta, não é fácil chegar até lá. Agora imaginamos essa mulher, 12 anos perdendo o sangue. Ela estava fraca, ela estava debilitada, mas a fé dela comoveu os céus. A fé dela mudou a sua vida. Aleluia. A fé dela fez que aquele problema durante 12 anos cessasse ali naquela hora. Ela enfrentou aquela multidão e ela pensou: se eu apenas tocar na sua orla, nas suas vestes, eu vou ficar sarada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu no seu corpo estar curada. Aquela enfermidade que prendia aquela mulher durante 12 anos, ela foi livre daquele instante. Mas o que me chama mais a atenção, pastor Noel, não é o fato de ela tocar nas vestes de Jesus e ela ser curada, é a multidão que estava apertando Jesus. Todos tocavam em Jesus, todos tocavam, todos até tropeçavam em Jesus, podiam dar o que ele encontrava, porque era uma multidão. Mas virtude não saía de Cristo, porque eles tocavam de uma forma que aquela mulher tocou, foi diferente, foi diferenciada. Todos tocavam porque a multidão apertava Jesus, mas aquela mulher tocou diferente. Tocou com um toque diferente, que em meio àquela multidão todos tocavam em Jesus. Parou Jesus e Jesus disse: quem me tocou? Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta e te comprime e dizes quem tocou. É verdade. Mas quando nós tocamos em Jesus Cristo de uma forma que a nossa adoração chega aos céus, nós recebemos o nosso milagre, nós recebemos a nossa cura. Eu aqui não falo só cura física, mas também falo na cura espiritual. Eu falo na cura interior. Jesus curou aquela mulher também no seu interior. Portanto, que quando ela conta toda a verdade a Jesus Cristo do seu problema, e Jesus Cristo: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A salvação chegou em primeiro lugar, a paz chegou em segundo lugar, e a solução para o seu problema chegou em terceiro lugar. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Em primeiro lugar, chega primeiro a salvação da tua alma. Em primeiro lugar, tem que dar a prioridade à tua salvação. Glória a Deus. E depois as demais coisas vão acontecer na tua vida. Mete Cristo em primeiro lugar. Mete esta verdade em Cristo, e as demais coisas vão ser alcançadas pelo Senhor. Porque isso não é um conto, isso é bíblico, está escrito: ser curada deste teu mal. A salvação, a paz e a solução para os seus problemas veio em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, não busque só o seu milagre financeiramente. Em primeiro lugar, não busque as coisas nessa terra em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não busque estar bem aí fora, ter um bom trabalho. Em primeiro lugar, busque a salvação da tua alma. Amém? Louvado seja Deus. A igreja coloca sobre os seus pés. Amém? Eu quero encerrar a mensagem. Louvado seja Deus. A igreja comeu o alimento espiritual. Quem comeu o alimento espiritual, diga amém. Amém. Quem sai daqui alimentado com o alimento espiritual, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Hoje é um culto de libertação. Eu não gosto de ministrar nada sem que a palavra do Senhor seja a prioridade. Porque o próprio Jesus disse que nem só do pão fará o homem, mas é da palavra do Senhor que nós sobrevivemos aos ataques do mundo e aos ataques do dia a dia. Se não for a palavra, nós não conseguimos ficar de pé. Amém? Portanto, que Jesus Cristo, Ele poderia utilizar o seu poder e a sua autoridade,
mas ele não utilizou o seu poder e a sua autoridade. Ele utilizou a palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O grupo louvor vai estar ministrando um louvor. Amém? Louvado seja Deus. Eu peço à igreja, amém? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, amém? Louvado seja Deus. Mas no seu lugar, se você sentir, amém? Você sentir vir aqui à frente, amém? Nós oramos, amém? Está aqui os obreiros, vão estar orando por si. Mas se você sentir ficar mesmo aí no seu assento, amém? Mas uma coisa é certa: você ouviu a sua palavra, você ouviu a palavra do Criador dos céus e da terra, amém? E então nesta hora, ora ao Senhor. O alimento já está, agora as evidências vêm depois, amém? Aleluias.